Agora eu quero falar com você que é papai, mamãe, avó ou cuidadora, que você precisa sim saber quais são as etapas do desenvolvimento do teu bebê e o que é adequado para cada idade. E para falar sobre isso, eu estou recebendo hoje aqui um convidado muito especial, ele que é pediatra, o Dr. Malek, e ele vai explicar a idade certa para o teu bebê sentar, engatinhar, andar. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. A gente está emocionado, né? Depois de um louvor tão lindo, um testemunho bonito. A gente fica emocionado, então vamos continuar. A gente está emocionado porque caiu uma presença aqui no Bispo Fé em Família tão precioso. E antes da gente responder essa pergunta, o Dr. Malek me comentou algo muito importante durante o intervalo, da importância do louvor até na UTI pediátrica, né, doutor? Sim, a gente, até na enfermarias, né? A gente percebe às vezes quando a criança ela está muito agitada, a mãe ela acaba colocando no celular, baixinho, perto dela, um louvor, e ela acaba acalmando, e percebe que a palavra de Deus, né? Ela leva paz, né? Independente do local, né? No hospital, nos lares, em todos os lugares, né? E você vê isso até nos sinais vitais dos bebês? Não, às vezes você como que ela fica mais calma, né? Então acaba até a frequência cardíaca acaba melhorando um pouco. Uau, que demais, muito bom, que muito demais. É impressionante. A palavra de Deus fala que Deus habita no meio dos louvores e é verdade. Cada vez que você desejar sentir a presença de Deus, se conecta com a tua vida espiritual, com o teu homem espiritual, através do louvor. Isso transforma mesmo. E nós somos seres eternos, né? E Deus vai dando o nosso desenvolvimento aqui humano. E eu acredito muito que até o desenvolvimento da criança, ele está totalmente associado à atmosfera familiar que é desenvolvida ali, né? Isso com certeza. É importante esse ambiente familiar? Com certeza. O desenvolvimento da criança, o ambiente familiar, ele é essencial para o desenvolvimento tanto motor, quanto físico, quanto psicológico, quanto psicossocial, quanto interação. Ele corresponde ao como essa criança vai crescer, como essa criança ela vai se tornar adulta, como ela vai melhorar empatia, interação social com os outros. Quando você tem um ambiente familiar calmo, um ambiente familiar sem traumas, essa criança ela cresce sem traumas. Isso é muito importante para o desenvolvimento dela, para se tornar adulto melhor. Um adulto melhor, né? Porque não existe a família perfeita, mas você pode construir dentro dessa consciência um ambiente melhor para os seus filhos, né? Existe uma idade, como é que a gente estimula o nosso filho para ele se desenvolver dentro daquilo que é apropriado, doutor? Isso é muito interessante, essa pergunta, Fernanda, porque a gente fala que tem algumas idades certas para cada etapa de desenvolvimento motor da criança. Não está tão certo assim, porque antigamente falava, com 6 meses de idade, essa criança tem que sentar com apoio. Não funciona assim. Então, assim, a primeira coisa que temos que tentar entender que o estímulo em casa, ele é muito importante para essa criança começar a desenvolver o seu desenvolvimento motor. Então, tem alguns exercícios que a gente pode fazer, mas a gente tem que chegar, são etapas. A gente não pode pular essas etapas. Então, essa criança ela vai sentar com apoio, depois ela vai começar a sentar sem apoio, depois talvez ela vai engatinhar, que a gente vai falar sobre isso. Pode engatinhar ou não. Não, ela vai rolar, ela vai começar a ficar em pé com apoio, ela vai começar a andar sozinha. Então eu falo sempre para as mães no meu consultório, para elas terem calma e deixarem as crianças ao seu tempo. O mais importante, a não comparação. Não comparar o seu filho com o filho do outro. Porque, mas o filho do meu vizinho começou a engatinhar e meu filho não está engatinhando. Então, a comparação, ela não pode ocorrer. Se perceber algo diferente, a mãe tem que procurar o pediatra, que ele que vai orientá-la. Mas a gente vai falar certinho sobre essas fases agora. Vamos falar sobre isso, porque às vezes é claro que a mãe às vezes fica ansiosa nesse processo, né? Até, principalmente quando é o primeiro filho, né, doutor? Concordo. Quando ela não sabe, poxa, deu 6 meses, meu filho não sentou, será que meu filho não vai sentar? Como se livrar dessa ansiedade
que a mãe está aprendendo a ser mãe e que o bebê está tendo um momento de desenvolvimento também que muitas vezes é natural, né? Sim. Eu sempre falo, vamos dividir em 3 partes. Vamos dividir em 6 meses, adiciona mais 3 meses, 9 meses e 12 meses. Tá. Não sendo aquele número exato, mas a gente joga mês para frente, mês para trás. Tá. Então vamos começar com a criança como ela vai começar a sentar, que vai ser o primeiro processo dela. Então ela vai começar a sentar com apoio. Ela vai começar entre os 4 meses e os 6 meses. Tá. Tá? Então ela vai começar a sentar com apoio. Talvez ela comece com 4 meses, talvez com 6 meses, talvez com 7 meses. E até aí Não nesse tem espectro, problema, é um espectro. tá Sempre, tranquilo. lembra, tendo 6 meses, a gente joga um mês para pouquinho frente, pra- um mês para trás. Aí não tem precisa se problema. preocupar. Se não passar precisa. muito desse um mês para Então, frente... e é isso que a gente vai chegar. Tá. Porque essa criança ela vai sentar com apoio. Depois, com 9 meses, entre os 6 meses e os 9 meses, ela vai começar a sentar sem apoio. E aí, se ela chegar aos 9 meses e ela não está sentando com apoio, é porque ela precisa procurar um pediatra. Porque pode estar tendo um atraso desse desenvolvimento motor. Ai, precisa Isso. prestar atenção. E aí tem que prestar atenção. Então, com 6 meses, essa criança tem que sentar com apoio. Com 4 meses ela pode sentar, com 7 meses não tem problema. 6 meses a gente fala que é a média. Sim. 9 meses ela não sentou com apoio. Ela não sentou ainda, nem sem apoio, nem sem apoio. Opa, vamos prestar atenção para isso. Porque com 9 meses, ela já deve estar sentando já sem o apoio. Tá. Dos 9 meses até 1 ano, até os 12 meses, ela vai engatinhar ou não. não. 15% das crianças, elas não engatinham. Muitas delas, elas já começam a andar com apoio direto. E tem criança que se arrasta também, né? É isso que que a gente chama, é um método dela De engatinhar. que é um pré-andar. Tá, Que a gente chama, tá. ela pode rolar, ela É. pode engatinhar, ela Arrastar pode o bumbum. arrastar. Então, isso é um método, essa forma dela se expressar parte motora dela, antes dela começar a andar. Tá. Se ela chegar num ano e ela não desenvolver essa parte, também já é preocupante um pouco. Agora, aquelas cadeiras que dão suporte, o andador, aqueles pula-pulas. Certo. Vamos falar sobre o andador, atrapalham então. mesmo? Vamos falar sobre o andador. Tem uma lei chamada 5823. De 2023, essa lei é uma lei federal que não permite venda, comércio e propaganda de andadores. É mesmo? Somente ele é permitido em casos de que um médico prescreve para crianças especiais. Ah, sim. Por quê? Infelizmente, eu trabalho em emergência, né? Trabalho também em UTI, e a gente percebe que o andador, além de atrapalhar o desenvolvimento natural motor dessa criança, por quê? Porque ela não vai começar a tentar forçar esse músculo dela As para perninhas. as perninhas, o tronco é muito Tronco. importante para ela começar a andar. Então ela faz o quê? Ela começa a deixar o andador fazer a parte dela. Só que esse andador, muitas casas, elas não têm o chão plano. Então o que acontece? Tem alguns desnível. E esse desnível, quando essa criança está indo para frente, se ela vai cair para onde? Pra frente. Cair para frente. Então ela vai fazer uma coisa que a gente chama de traumatismo craniano frontal. Tem e muitas muito ainda hoje, infelizmente doutor? temos bastante. E temos muitas crianças que caem da escada. Por quê? Porque como a mãe coloca entre a idade de 6 e 9 meses, então essa criança, ela sabe abrir a porta. Então eles fazem o quê? Tem muitas casas que são sobrados. Então o pai vai embora, eles deixam a criança ficar segurando na sala, só tem que ir uma escada. Então elas abrem a porta, elas acabam caindo. Elas são muito curiosas. Então a mãe está lavando roupa, elas querem saber o que está acontecendo, só que o andador ele bate no lugar que No está sendo batente. no balde, alguma coisa, então ela acaba tum. caindo, não consegue levantar de volta. Infelizmente nós temos quadros graves, até temos relatos de óbito. Eu já peguei quadros, infelizmente, de óbito por TCE, por traumatismo craniano encefálico, por queda de andador, por isso que foi proibido. Ai, que bom. O andador que bom que ele é tá proibido. Até venda, comércio e a propaganda. Olha, ótimo. Então, se tiver, não use. Não use. Agora, o quão importante é você proteger a tua casa com um portão, com um protetor de tomada, enquanto a criança está aprendendo a andar? Isso é muito importante, porque a gente evita que ocorram acidentes que a gente chama de acidentes domésticos evitáveis. Sim. Né? Porque as principais razões de trauma em criança hoje
é um acidente doméstico. O meu filho menor, o caçula, ele batia muito a cabeça, porque ele ia lá de curiosidade, pum. E na altura que eles estão na altura de tudo que é a altura. Sim. E aí eu pus um capacetinho nele, ele usava. E aí as pessoas falam, ai, que exagero, porque... Não, aqui tá o controle, a sala do controle tá aqui, né? A O gente que você acha fala que desses para não ter capacetes? quina, para não ter nada que a criança bata a cabeça, que ela consegue fazer feridas mais profundas, feridas fortes. Por isso que a Aqueles gente coloca protetores protetor de de espuma, de quina, É protetor de espuma. É importante importantíssimo isso. equipar a casa Equipar com a isso, casa, com doutor. Não certeza. é frescura, né? Não, nem um pouco. Nada que você sinta que proteja seu filho seja Segurança, frescura. né? É Exatamente. segurança, né? Exatamente. E é tão importante isso. Agora, quando a criança não está desenvolvendo tão bem, existem alguns exercícios para estimular esse bebê? Existem exercícios que a gente chama que eles ajudam ao desenvolvimento motor, ao estímulo. Tem uma coisa muito legal que a gente usa na pediatria, chama tummy time. Já ouviu falar? Em inglês, Sim. chama tempo de barriga, a hora da barriga. E o que ele chama uma coisa muito importante. Quando a gente fala a hora da barriga, é que a gente coloca essa criança de bruços, a gente coloca de barriga para baixo, só que essa criança tem que estar acordada e sob vigilância dos pais. Sem dúvida. Porque se a gente pegar essa criança e ela estiver dormindo, não pode criança dormir de barriga para baixo. Não pode mesmo, não né, pode, doutor? de jeito algum. De jeito. Porque Ai, ela mas faz, pegou no ela faz sono. refluxo do leite e ela acaba engasgando, né? E muitas delas acabam, a gente já vê bastante lugares que nossa, ela engasgou com leite, foi parar no pronto-socorro, né? Ela parou de respirar, ela parou, teve que fazer Pode parar manobra. de respirar mesmo. Sim, porque, isso, além das pneumonias que ela pode fazer, né? Que as pneumonias chamam pneumonias aspirativas, né? É muito perigoso, Isso, gente, então, não é brincadeira. não pode deixar a criança dormir de barriga para baixo. De jeito nenhum. Só que o tummy time é uma técnica que a gente utiliza a partir dos 2 meses de idade. É a coisa A gente mais coloca a criança em cima de um tapete, numa área plana. A gente pode colocar até uma almofada, né, abaixo dos braços dela para ficar mais fácil. A gente pega uns brinquedos, ou com o nosso som, ou com a música que a gente falando, e a gente vai estimulando ela para ir atrás, né? Então, com 2 meses ela não vai fazer muita coisa, com 3 vai perceber que ela vai começar a levantar um pouco a cabeça, com 4 meses ela vai tentar buscar. E isso é muito importante. Esse estímulo é muito importante. E foi provado, né, que o estímulo ele ajuda esse desenvolvimento motor dessas crianças. E outra coisa que eu gosto muito de usar nos meus filhos, né? Todos os 4 eu usei isso. É aquele tapetinho que tem aqueles arcos. Sim. Que eles precisam tentar alcançar. Isso é muito bom, porque o estímulo que ajuda muito o desenvolvimento cerebral, né? Então, assim, temos só que tomar muito cuidado com o estímulo de televisão com muitas luzes, né? Que a gente chama aqui, são estímulo psicodélico, né? Onde muitas luzes ao mesmo tempo e a criança, muitas delas, elas acabam até tendo quadro de convulsão. Por isso, quadro de Criança muitas não precisa luzes. de televisão, né? Exatamente, a gente não recomenda, mas vamos supor, tem muitos desenhos animados onde tem várias luzes de uma vez e tem muitas coisas, é muito estímulo para a criança ao mesmo tempo. Mas esse estímulo de brinquedos, de som... O móvel, no berço. Exatamente, isso ajuda muito ao desenvolvimento neuromotor. Porque ele fica ali olhando, né? Exatamente. E também Lembra que quando a gente fala desenvolvimento, eu sempre falo para os pais, é o desenvolvimento neuromotor. Tá. Então, o cérebro, ele ajuda no resto, né? Tá. Ele vai ajudar ela a mexer. Então, se você desenvolver o cérebro bem, você vai desenvolver a parte motora super bem também. Que legal, excelente. Então, hoje o Dr. Malek falando como você pode estimular o teu bebê com segurança para que você possa incentivar o desenvolvimento que é natural, sem fazer uso de tudo hoje, que às vezes as pessoas acabam, às vezes na intenção de gerar um conforto para a criança, atrasando o desenvolvimento do teu filho. Para você conhecer mais o trabalho do Dr. Malek, @Malek e _pediatra. Os contatos estão aí na tela para você. Obrigada, Dr. Malek. Eu que agradeço, muito Bom obrigado. domingo, Deus Foi um prazer, muito abençoe. obrigado.